Pare por alguns segundos e preste muita atenção nesta mensagem. Talvez você tenha chegado até este vídeo por acaso. Talvez o YouTube tenha simplesmente recomendado. Mas e se não foi por acaso? E se Deus permitiu que esta mensagem chegasse até você justamente hoje, porque existe algo que Ele quer falar ao seu coração? Se você está esperando uma vitória, uma resposta, uma oportunidade, uma mudança na sua vida ou uma porta que parece nunca se abrir, fique comigo até o final, porque talvez você esteja muito mais perto da resposta do que imagina. Existe uma coisa que precisamos entender. O silêncio de Deus não significa que Deus está ausente. Às vezes, você olha para a sua vida e pensa: Senhor, quando isso vai mudar? Quando a minha oração será respondida? Quando essa fase difícil vai terminar? Mas enquanto você olha para o que está acontecendo, Deus pode estar trabalhando em coisas que você ainda não consegue enxergar. A Bíblia diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Talvez Deus esteja fazendo algo novo na sua vida neste exato momento. Você só ainda não consegue perceber. Lembre-se de José. Ele recebeu uma promessa, mas depois enfrentou rejeição. Foi vendido pelos próprios irmãos e acabou preso. Imagine se José tivesse pensado: Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não havia esquecido. A prisão era apenas um capítulo. A rejeição era apenas um capítulo. A história ainda não tinha terminado. E talvez isso seja exatamente o que Deus quer que você entenda hoje. O capítulo difícil que você está vivendo não é o final da sua história. Talvez você esteja chorando por algo que ainda não aconteceu. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado. Mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima. Ele ouviu cada oração. Ele conhece aquilo que você guarda no silêncio. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então não desista. Não abandone a sua fé porque uma porta fechou. Não pense que Deus esqueceu de você porque a resposta demorou. Uma porta fechada não significa que Deus abandonou você. Às vezes Deus fecha uma porta porque conhece um caminho que você ainda não consegue enxergar. E talvez a sua maior batalha agora seja simplesmente continuar. Continue orando. Continue confiando. Continue fazendo a sua parte. Continue acreditando. Porque algumas das maiores vitórias da nossa vida chegam depois dos períodos em que mais pensamos em desistir. E se você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua vida, faça uma declaração agora. Escreva nos comentários: Deus ainda está trabalhando. Escreva isso com fé. E se você conhece alguém que está passando por uma fase difícil, compartilhe este vídeo. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. Agora, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces os sonhos, os medos, as preocupações e as batalhas que ninguém mais conhece. Pai, fortalece aquele que está cansado. Renova aquele que está pensando em desistir. Consola aquele que está chorando. Dá esperança para aquele que não consegue mais enxergar uma saída. Senhor, se existe uma porta que precisa ser aberta, abre no momento certo. Se existe algo que essa pessoa precisa aprender, ensina. Se existe algo que precisa ser deixado para trás, dá coragem. E se a resposta ainda estiver demorando, dá paciência para continuar confiando. Não permita que essa pessoa confunda espera com abandono. Ensina-a a confiar em Ti mesmo quando não entender o caminho. Prepara o coração dela para a vitória que está por vir. E quando essa vitória chegar, que ela nunca se esqueça de quem esteve ao seu lado durante todo o caminho. Que as lágrimas de hoje se transformem em testemunho amanhã. Que o medo se transforme em coragem. Que a ansiedade se transforme em confiança. E que a esperança volte a nascer dentro desse coração. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo sem entender, mesmo esperando, mesmo enfrentando dificuldades, nós confiamos. Em nome de Jesus, amém. Agora guarde esta frase no seu coração. Eu não vou desistir no meio daquilo que Deus ainda está escrevendo. Talvez hoje você ainda não veja a mudança. Talvez amanhã também não. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Você conhece o hoje. Deus conhece o amanhã. Você vê o problema. Deus vê o propósito.
Você vê a porta fechada. Deus vê o caminho. Por isso continue. Ore. Confie. Faça a sua parte. E deixe Deus cuidar do que você não pode controlar. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. E antes de sair, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Deus está comigo. Que Deus abençoe você, proteja sua casa, fortaleça sua família e renove sua esperança. E nunca se esqueça, a história ainda não terminou. Talvez você esteja esperando uma vitória, mas Deus pode estar preparando um testemunho. Não desista. Deus ainda está escrevendo a sua história. Amém.